E aí galera, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês. E hoje nós vamos fazer uma aula introdutória à parte de gravitação universal. Professor, mas o que é que viria a ser a gravitação universal? Basicamente é o estudo do movimento dos corpos celestes, planetas, estrelas, satélites, e entra sempre um conceito histórico muito grande quando você faz o estudo de gravitação. Sobretudo porque tudo começou, senta que lá vem a história, tudo começou quando houve uma disputa entre essas duas teorias aqui. O homem antigo observava muito o céu, tentando entender o movimento dos corpos celestes, só que a olho nu, o que é que era possível observar na antiguidade? Apenas o Sol, a Lua, as estrelas e 5 planetas que podem ser vistos a olho nu. Sim, é verdade, você pode ver 5 planetas a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Só que a impressão que nós temos é que eles são estrelas, porque eles estão brilhando lá no céu, porque refletem a luz do Sol. Mas, na verdade, o movimento deles é bem diferente do movimento do restante das estrelas. E foi assim que os antigos conseguiram deduzir que eles não eram estrelas comuns, e sim planetas. Inclusive, os nomes desses planetas são nomes de deuses romanos, que foram adaptados a partir do nome de deuses gregos. Beleza? Então, para o homem antigo, o universo era limitado a isso: a Terra, Sol, a Lua, esses 5 planetas e aquele monte de estrela que era o papel de parede, o plano de fundo, entendeu? E surgiu a ideia, por uma pura observação, uma observação inclusive muito precipitada, de que a Terra era o centro desse universo conhecido. Um dos maiores defensores dessa teoria foi Aristóteles. Eu estava com preguiça, esqueci de escrever o resto do nome dele, não sei. Está aqui. Era brincadeira de completar. Aristóteles. Devido à grande autoridade de Aristóteles, o que foi que aconteceu? Todo mundo concordou. Aristóteles colocou os planetas girando em torno da Terra em esferas perfeitas, né? Muito lindo, muito maravilhoso, como está aparecendo para vocês agora aí. E essa ideia perdurou durante muito tempo, mas sem nenhum embasamento matemático, até que um outro rapaz chamado Cláudio Ptolomeu conseguiu fazer cálculos matemáticos que previam com precisão a posição dos planetas girando em torno da Terra. Ou seja, ele apenas fez com que o movimento fosse calculado a partir de um outro referencial. E essas trajetórias tão malucas, tão complexas que o Ptolomeu afirmou que existiam, ficaram conhecidas como epiciclos. Olha o tamanho da viagem do cara. Bom, a questão é: a astronomia não evoluiu muito nos anos seguintes, né? Nos últimos anos evoluiu bastante. Por quê? Porque houve a queda do Império Romano, muita sabedoria grega foi perdida, a igreja, que era uma grande fonte de poder na Idade Média, era a favor da teoria geocêntrica e ficou meio que abafado o heliocentrismo. Até que, por incrível que pareça, um funcionário da igreja chamado Nicolau Copérnico era um diácono, né, da Polônia. Polônia. Tenho 90% de certeza, hein, gente? A história da física não é muito meu forte, não. Mas eu tenho quase certeza que é Polônia. Fez vários estudos de astronomia, né? Ele fez observações como, por exemplo, afirmou que quanto mais distante um planeta se encontrava do Sol, maior o tempo que ele gastava para dar uma volta completa, né? Que é o nosso período de translação. Deduziu, por exemplo, que Mercúrio, que é o mais próximo, demora 3 meses, e Saturno, que na época era o mais distante que se podia observar, demorava em torno de 30 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Foi o primeiro cientista, pelo menos noticiado,
que deduziu que a Terra rotacionava em torno do seu próprio eixo. Mas, professor, como é que Copérnico fez para não ser punido pela Igreja? Ele só divulgou as ideias dele, só publicou o livro dele quando já estava no leito de morte. E esse livro inspirou vários outros cientistas. Nós temos dois aqui extremamente importantes, que é o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei. Cabe aqui também falar de um dinamarquês chamado Tycho Brahe. Certo? Tycho Brahe era um cientista muito inteligente, muito perspicaz, que criou seus próprios instrumentos de observação astronômica e tinha uma equipe muito grande que o ajudava nessas observações, fez coisas grandiosas e foi baseado no trabalho de Tycho Brahe que o Kepler conseguiu deduzir as suas leis que preveem com precisão o movimento dos planetas. Então, eu não vou nem falar muito de Kepler agora, porque vai ser o foco principal da aula, vão ser as leis de Kepler. Deixa Kepler um pouquinho descansando aí. Galileu. Qual foi a do Galileu? Bom, Galileu teve acesso a um instrumento que o Kepler não teve, que foi o telescópio. Gente, muita gente afirma que Galileu inventou o telescópio. Não existe isso. Galileu não inventou o telescópio. Galileu aprimorou o telescópio, melhorou o telescópio, mas não é criação dele, certo? Então, o que é que acontece? Quando Galileu teve acesso ao telescópio, ele observou as estrelas e viu que o universo era muito maior do que aquilo que se imaginava antes. Deduziu que havia muito mais do que aquilo que se podia ver a olho nu e encontrou uma prova irrefutável do modelo heliocêntrico, de todo mundo girando em torno do Sol. Essa prova irrefutável são as fases de Vênus. Galileu observou que Vênus apresentava fases como a Lua, e isso só era possível se Vênus orbitasse o Sol. Bom, essa aí foi a história primordial da evolução da astronomia, da gravitação. Mas nós vamos hoje nos dedicar ao estudo das leis de Kepler, que foi realmente quem conseguiu deduzir com precisão como é que ocorria o movimento dos planetas. Primeira coisa que o Kepler deduziu. Vamos lá, primeira lei de Kepler. Olha aí o enunciado, né? Tem várias formas de você escrever esse enunciado. Basicamente, ele disse que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas e não circulares. E o Sol está em um dos focos dessa elipse. Ou seja, está aqui a nossa elipse. Ó. O Sol não vai estar no centro da elipse, ele vai estar em um dos focos. Isso quer dizer que há momentos onde nós estamos mais próximos do Sol. O local onde nós estamos mais próximos do Sol é chamado de periélio. E há momentos onde nós estamos mais afastados do Sol. Esse local é chamado de afélio. Outro erro gigantesco que é cometido muitas vezes é o seguinte. Tem gente que fala que esse é o motivo das estações do ano. Periélio, verão porque está mais perto do Sol. Afélio, inverno porque está mais longe do Sol. Nada a ver uma coisa com a outra. Estação do ano é porque o eixo vertical da Terra não é assim, ele é inclinado assim, ó, desse jeito. Certo? Bom, vamos então ver agora o que foi que o Kepler deduziu na sua segunda lei. A segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas. O enunciado dela pode parecer um pouquinho confuso, mas vamos tentar entender aqui. Kepler falou que uma linha imaginária que ligasse os planetas ao Sol varreria áreas proporcionais aos intervalos de tempo gastos para varrê-las. Então você imagina como se tivesse uma linhazinha do planeta ao Sol e você faz ele se mover, essa linha vai varrer uma certa área. Para isso vai gastar um certo intervalo de tempo. Se eu sei que essa área é proporcional ao intervalo de tempo, eu poderia escrever matematicamente isso daqui. Que a área 1 sobre o tempo 1 seria exatamente igual à área 2 sobre o tempo 2. Tranquilo? Professor, mas isso aí fica muito abstrato para mim.
Pronto. A essência da segunda lei de Kepler é dizer basicamente o seguinte. Vamos dizer que esses dois tempos são iguais. O tempo 1 é igual ao tempo 2. Isso indica exatamente que essas áreas têm que ser iguais. Pronto, é isso. Ah, mas está aí, qual é a consequência? Bom, vamos alterar agora a ordem. Vamos dizer que a área 1 sendo igual à área 2, esses tempos também são iguais. A gente acabou de deduzir isso. Só que repare que para percorrer a área 1, como o raio do periélio é menor, ele percorreu uma distância muito maior. E para percorrer a área 2, como o raio do afélio é maior, ele percorreu uma distância menor, no mesmo intervalo de tempo. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais próximo um planeta se encontra do Sol, maior é a sua velocidade. Então, a velocidade do planeta em torno do Sol, ela não é constante. Quando ele vem se aproximando do Sol, ele vem acelerando, a velocidade dele vem aumentando. E quando ele vai se afastando do Sol, a velocidade dele vai diminuindo. Então, ele fica rotacionando em uma órbita elíptica, e quanto mais ele se aproxima do Sol, mais a sua velocidade aumenta. Quanto mais ele se afasta do Sol, mais a sua velocidade diminui. Show de bola? Essa é a segunda lei de Kepler. A terceira lei de Kepler foi, assim, na minha opinião, uma vitória gigantesca do conhecimento matemático científico da época. Porque você conseguir deduzir uma expressão matemática para calcular o período de todos os planetas, realmente, para a época onde isso foi feito, foi muito, muito impressionante. Kepler deduziu o seguinte, que para qualquer planeta do Sistema Solar, o quadrado do período de translação pelo cubo do raio médio da sua trajetória seria constante. Então, isso indica o que para mim? Que uma vez que eu conheça o período de um planeta e o raio de um planeta, eu posso calcular o período e o raio de qualquer outro planeta do Sistema Solar. Professor, mas essas distâncias com as quais nós trabalhamos no Sistema Solar são gigantescas. Aí eu vou falar já de uma coisa que foi feita para facilitar isso. Olha, uma curiosidade, o que é esse RM? É o raio médio. Lembre, a trajetória é uma elipse, não é uma circunferência, não tem um raio. Então, o que é que você vai ter que fazer? O raio médio, você vai pegar a distância do planeta ao Sol no periélio, a distância do planeta ao Sol no afélio e vai fazer a média aritmética. Pronto. Terminou, professor? Não, você está me devendo uma informação. Você disse que ia me dar uma dica aqui para eu não usar números muito grandes aqui nos raios da trajetória, que são uma ruma de quilômetro aí que eu não quero fazer conta grande. Beleza, vamos lá. O que é que a física fez para facilitar a vida de vocês? Criou um conceito chamado de UA, que significa unidade astronômica. Pronto, unidade astronômica. Então, o que é que essa unidade astronômica quer dizer? É o raio médio da trajetória da Terra. Ou seja, a distância média do nosso planeta ao Sol. Então, digamos que eu queira trabalhar com o período dos planetas em anos. O raio da Terra vai ser uma unidade astronômica. O período da Terra vai ser um ano. Pronto. Você fazendo um cálculo simples, como por exemplo esse, ó, vamos lá. Raio da Terra, uma unidade astronômica. Período da Terra, um ano. Professor, vamos pegar um negócio assim bem distante? Vamos. Netuno. O raio de Netuno em torno do Sol são 30 unidades astronômicas. Ou seja, ele está a uma distância 30 vezes maior que a Terra. Quanto é que seria o tempo que Netuno gastaria para dar uma volta completa em torno do Sol? Bastaria que você fizesse esse cálculo aqui, gente. Ó.
período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual ao período de Netuno ao quadrado sobre o raio de Netuno ao cubo. Como você considerou o raio da Terra uma unidade astronômica e considerou que o período da Terra é um ano, aqui ficaria 1 e aqui ficaria 1. Olha aí, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, já deixa o cálculo muito mais fácil. É só você terminar a continha. Professor, eu estou com preguiça, me dá logo o resultado aí que eu estou com pressa. Beleza, mas você vai fazer dos outros planetas, não vai? Vou, com certeza. Então aqui me daria que o período de Netuno seria de aproximadamente 165 anos. O tempo que ele gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Ou seja, uma pessoa nasce e morre e Netuno não completou ainda a volta dele. Massa? Tranquilo? Então, gente, essa é a nossa aula introdutória de gravitação universal, onde nós vimos uma parte do contexto histórico, onde nós vimos as leis de Kepler e vamos fazer depois, numa outra aula, algumas questões abordando esses tópicos que a gente viu hoje, ok? Tranquilo? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e nos vemos na próxima aula. Valeu e até lá!